6, versículo 6. Mateus capítulo 6, versículo 6. Amém? Amém? A Bíblia diz assim, olha a orientação que Jesus nos dá. Quando orares, Mateus 6, versículo 6, olha, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai em segredo. E teu pai, que vê no lugar oculto, recompensar-te-á. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nesse momento, nós vamos trabalhar essa realidade, vamos dizer assim, essencial, principal da vida de oração, que é a intimidade com Deus. É a principal função, é o principal sentido, é o principal fruto a ser alcançado. O grande valor da oração não é alcançar a libertação do maligno. O grande fruto da oração, o grande sentido, o sentido principal da oração, não é alcançarmos milagres, curas, ainda que Deus, por meio da oração, por vezes, nos dê curas, milagres, intervenções, haja na nossa vida, como a gente falou. Mas o grande sentido da oração é a intimidade divina, é se tornar amigo de Deus, é ter um relacionamento pessoal com a pessoa de Jesus. Você entende isso? A oração é para você se tornar amigo de Deus. É para você ter intimidade com Deus. É para você experimentar o amor de Deus na sua vida. É pela oração que a gente experimenta o amor de Deus na nossa vida. Pela oração. Que uma pessoa faz a experiência de se sentir amada por Deus, que uma pessoa faz a experiência de amar a Deus, de desejar a presença de Deus. É pela oração, uma pessoa quando vai crescendo na oração, ela vai descobrindo que a oração é um caminho para se tornar íntimo de Jesus, íntimo de Deus. A oração é algo que leva a gente a crescer nessa espiritualidade, nessa prática, vamos dizer assim, nessa experiência, não só de você falar com Deus, mas de você escutar Deus que no seu íntimo fala com você, Deus que te conduz, de você se tornar uma pessoa capaz de ver a experiência, de perceber os sinais de Deus na sua vida, Deus te conduzindo, Deus se manifestando na sua vida. Deus falando no íntimo do seu coração, a amizade, a intimidade. Uma pessoa que descobre a beleza da oração profunda. Não só procurar viver a oração para alcançar graças de Deus, curas. Tem muita gente assim. Isso é muito ruim. Jesus muitas vezes, né, a gente vê nos evangelhos, o evangelista diz assim, naquele tempo Jesus se dirigiu à multidão e disse. Outras vezes o evangelho diz, naquele tempo Jesus se dirigiu aos seus discípulos. Então é diferente o público. Então a gente via assim, quando Jesus falava para a multidão, Jesus sempre tentava chamar aquele povo para descobrir o verdadeiro segmento de Jesus, se tornar discípulo, se tornar íntimo de Deus. Porque existia aquela multidão que ia atrás de Jesus só atrás de cura, só atrás de milagre. Iam atrás de Jesus para ver ele fazer um milagre, ou para pedir uma graça, uma cura. Muita gente ia atrás de Jesus só por causa disso. Mas chega um momento da nossa vida que a gente descobre que isso é acessório, não é o essencial. Não que Deus não nos dê e que a gente não possa procurar na hora. Claro que pode.
Mesmo porque é por esse tipo de oração onde a gente pede a intervenção, onde a gente pede, né, a cura, a libertação, a gente pede o socorro de Jesus. É por meio desse tipo de oração que a gente desenvolve a confiança em Deus, a amizade, sabe? De você sempre recorrer a Deus. Mas a gente descobre num determinado momento da nossa vida que Deus nos chama, que Deus quer a nossa intimidade, que Deus quer a nossa amizade. Que Deus quer que a gente seja íntimo dele, que Deus quer participar da nossa vida, como um amigo, como um pai, como um esposo. Deus é o esposo das nossas almas. No batismo nós fomos desposados por Cristo. A igreja é a esposa de Cristo. Então, a oração nos leva para esse caminho das núpcias do Cordeiro. Essa dimensão, essa imagem que é usada por muitos mestres, santos, místicos usaram essa imagem. A própria Bíblia traz essa imagem, né? Da igreja como esposa. São Paulo falou, olha, o matrimônio é um mistério grande demais, a união de um homem e da mulher diz respeito à própria união de Cristo e sua igreja, quer dizer, essa visão esponsal, né? Que assim como os esposos se unem, se tornam íntimos, um homem quando casa com a mulher, ele se torna íntimo dela, ele se torna uma única carne com ela, ele desenvolve um nível de intimidade, de amizade, de conhecimento um do outro, ele só tem isso com aquela pessoa, nem com o filho tem. A intimidade que um marido e uma esposa têm de se conhecer, de se amar, de se entregar um ao outro, de se entregar gozosamente um ao outro. É uma coisa que você só tem com a sua esposa, que você só tem com o seu marido. E isso, diz São Paulo, é um símbolo da amizade, da união que pela oração nós somos chamados a ter com Deus. Mas no foro não do corpo, da alma. Então a oração como esse caminho para a intimidade com Deus. Pensa o que é intimidade. Pensa na intimidade de marido e mulher. Pensa na intimidade de pessoas muito amigas, que se conhecem, que se amam. Deus nos chama, a oração, sobretudo, ela é isso, gente. A busca da intimidade com Deus, da amizade com Deus. De experimentar o amor de Deus na nossa vida. A oração é onde nós fazemos a experiência de se sentir amado por Deus. De você sentir que Deus te ama, que Deus te acolhe, que Ele está do seu lado. Mesmo quando Ele não está dando as graças que você está pedindo. Que não depende de você receber o que você está pedindo para você se sentir amado. Porque você aprende na oração a não desenvolver uma relação mercenária com Deus. Sabe a relação mercenária? A relação interesseira, onde nós buscamos a Deus por causa das coisas que a gente quer que Ele nos dê. É tão triste isso. Isso não é a oração verdadeira. A oração verdadeira nos leva ao amor verdadeiro com Deus. A você se entregar a Deus. A você amar a Deus. A você não buscar mais a Deus em troca de alguma coisa que você quer que Ele te dê. Mas você buscar a Deus apenas para estar com Ele, apenas porque você o ama. Quem, por exemplo, começa a ter oração pessoal todo dia você tira um tempo para rezar, ou seja, todo dia você tira um tempo para estar com Deus, para falar com Ele. Chega uma hora que a maior parte da sua vida de oração não é mais pedir as coisas, mas é apenas estar com Ele. Apenas estar com Ele. Chega uma hora, quando a sua oração se torna mais profunda, que nem precisa mais muito de palavra. Você aprende a deitar no colo dele sem falar nada. Você aprende a ficar com ele ali quietinho, sem falar nada. É como se você dissesse, Senhor, não vou falar nada, só estou aqui, deixa eu ficar com o Senhor. A certeza de estar com o Senhor é o bastante. E você faz aquela experiência de repouso, de descanso, de abandono.
de sentir que nada e ninguém pode te atingir, porque você está com seu pai. Já viu a criança pequenininha quando sai com o pai, sai toda boba assim, né? Ah, seu pai assim, tadinha, ela acha, ninguém pode me atingir, né? Eu estou com meu pai. E a gente na oração, a gente vive isso, só que com uma diferença, é verdade. É verdade. Descobrir esses caminhos do amor, esses caminhos do enamoramento com Jesus. Uma oração que não leva você a uma vida de oração, nem vou dizer assim uma oração, uma vida de oração que não leva você a uma maior intimidade com a pessoa de Jesus. Quando você passa muito tempo com uma pessoa, você passa a conhecer essa pessoa, por exemplo, se essa pessoa usa sempre o mesmo perfume, você sabe qual é o cheiro dela. Se essa pessoa tem certas expressões, sempre que ela vai falar uma coisa, ela frange, já viu? Você costuma piscar o olho quando você fala sobre tal assunto. Você conhece os detalhes, os trejeitos, o jeito da pessoa. Uma pessoa que tem vida de oração e não pode falar nada do seu Senhor, você é capaz, como é Jesus? Quem tem vida de oração é capaz de falar de verdade, não porque ele leu, não assim de raciocínio, assim de inteligência, de especulação teológica. Ele é capaz de falar de Jesus porque ele convive com ele. Ele participa da vida de Jesus e Jesus participa da vida dele. Como é importante isso, a gente buscar uma vida de oração profunda. Aqui, o evangelista Mateus fala isso aqui, né? Muitos místicos, quando vão falar da oração, usam esse versículo. Eles dizem, Jesus disse, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Então, os místicos da igreja enxergaram aqui essa imagem da oração profunda, de você entrar dentro do quarto do seu coração, se referindo aqui ao silêncio da oração, à oração profunda. Deus está dentro de nós, Deus não está fora de nós. Nós somos templos da Santíssima Trindade. Deus nos habita. A nossa alma é o lugar preferido, é o lugar onde Deus escolheu morar. Deus vive em você, Deus está dentro de você, não é fora. Essa consciência da presença de Deus, sabe? A qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer hora do dia, mesmo lá no teu trabalho, você pode fechar os olhos e voltar assim a sua mente para essa presença misteriosa de Deus dentro de você. Você não precisa nem falar nada. Santa Teresa chamava isso de oração de recolhimento. Esse recolhimento onde você se recolhe no íntimo da sua alma. Ali, a partir daquela certeza que você tem que Deus está dentro de você, você se volta para Ele, você estabelece um contato com Deus, sem falar nada muitas vezes. Você vai pela fé, sabe? Você estabelece um contato íntimo de amizade. Essa consciência espiritual da presença de Deus, essa consciência amorosa de que Deus está dentro de mim. Eu posso olhar para Ele, a qualquer instante eu posso olhar para Ele, com os olhos da alma, com os olhos da fé, com os olhos do coração, não é com esses olhos aqui. Fecha os olhos, aprende a fazer isso, fechar os olhos para exercitar esse olhar íntimo, esse olhar da alma. Quando você olha para Deus, quando você se volta para Deus, é um movimento interior, é um movimento que você faz com a fé. Não é um movimento de buscar sentimento, não depende de sentimento. Você não tem que sentir nada. Você apenas sabe, há uma certeza misteriosa, há uma certeza sobrenatural de que Deus está ali e você se volta para Ele.
É uma consciência da presença dele. Você se recolhe. Santa Teresa dizia assim, repito, já falei antes, ela dizia: a oração não se trata do muito pensar ou do muito falar, mas do muito amar. Ela falava que esse exercício de oração de recolhimento, procurar Deus que está no íntimo do seu ser. Procure Deus dentro de você. Procure estar com Deus. Em qualquer lugar você pode estar com Deus, dirigindo o teu carro, dentro do ônibus, caminhando na rua. Às vezes fazendo um trabalho manual, cozinhando, lavando vasilha. Você pode fazer tudo isso em contato com Deus. Não depende de sentir, não depende de consolação. E quando você vai treinando isso, quando você vai fazendo isso muitas vezes, isso se torna habitual, quer dizer, habitualmente você se recolhe. Inclusive, você pode fazer esse exercício várias vezes durante o seu dia. Não só naquele momento que você separa para você rezar. Você tem um momento que você separa para rezar, né? Pelo amor de Deus, né? Você tem que ter um momento do seu dia que você para estar com ele. Para rezar uma meia hora, uns 40 minutos, 1 hora. Você tem que ter aquele momento. Mas além desse momento, esse recolhimento, esse movimento, estabelecer um contato com Deus, recolher-se no íntimo da própria alma e entrar em contato. Você pode fazer isso várias vezes ao longo do dia. Quantas vezes você vai ao banheiro no seu trabalho? Fazer pipi, por exemplo. Imagina, Vitor, lá no meu trabalho eu vou, sei lá, vou umas 10 vezes no banheiro, eu bebo muita água, vou umas 10 vezes fazer um pipi rápido. Já pensou? Cada vez que você entrar no banheiro, enquanto você faz xixi, você se recolhe no íntimo do seu ser e joga um beijo para Jesus. Um beijo espiritual, não um beijo físico, não é isso. Olha para Jesus, olha para Deus que te habita. Como se você dissesse, mas você não está falando, como se você dissesse: eu estou aqui, Senhor, e eu sei que tu estás aí. Que oração profunda, né, que a gente faz assim, e nem presta atenção no que a gente está falando, né? Quando no final de uma oração a gente diz: glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Cada vez que você fizer isso, olha para Deus que está dentro de você. Cada vez que você disser glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, lembra que Deus está em você para viver com você em amizade. Deus está em você como fonte de uma vida nova, para te conduzir, para ser escutado por você, para que você o perceba. Só que Ele está dentro de nós, escondido, numa região mais profunda da nossa alma, que Santa Teresa d'Ávila, no Castelo Interior, chamou de 7ª morada. É a parte mais profunda do seu ser, ele está lá. Os teólogos diriam assim: dentro da sua alma ele está no seu espírito, que é o espírito do homem. Seria entre aspas, tá? Não é bem ao pé da letra. O seu espírito é esse lugar da sua alma onde Deus habita. Que coisa maravilhosa quando uma pessoa chegou nessa caminhada, ela chegou no ponto de que ela tem uma certeza não forçada, assim, ela não esforça mais, não precisa fazer esforço. Ela tem uma certeza muito profunda e íntima da presença de Deus dentro dela. Ela não precisa sentir, é uma certeza sobrenatural. Então, a qualquer momento,
ela olha para Deus, ela interage com Deus. Já viu assim, quando você está num ambiente com várias pessoas e tem alguém que você é muito íntimo, que só com o olhar a pessoa te entende? Aí, de repente, alguém fala uma besteira, você olha para a pessoa já sacou o que você falou. Marido e mulher é assim, né? Você, só de olhar, a pessoa já sabe, né? É assim, né? Você com Deus, né? Nas vicissitudes da vida, né? Você olha para Deus. E Ele já entende o que você está falando, sem falar nada. Essa profundidade de um Deus que nos habita. Olha aqui Jesus falando, quando orares, entra no teu quarto. Fecha a porta e no silêncio, com a porta fechada. Os místicos diziam assim, fecha a porta dos sentidos. A porta são os sentidos, né? A visão, né? Os sentimentos, as paixões da alma, é essa porta. Então, eles diziam assim, ó, fecha a porta dos sentidos para o mundo exterior e volte-se para Deus. Não se distraia com nada. Santa Teresa dizia assim, falando da oração, que a imaginação é a louca da casa. Você quer estar com Deus e aí você se volta para Deus, daqui a pouco você fica pensando na conta que você tem que pagar, seu filho, que tem que buscar ele no colégio, não sei o quê. Quer dizer, são as distrações. A gente não consegue ter oração profunda porque a gente se deixa levar pelas distrações. Agora, pensando nisso que eu estou falando para você, não dá dó de uma pessoa que não procura crescer nessa oração profunda, que passa uma vida inteira achando que oração é só esse monólogo, é só ficar pedindo as coisas para Deus, é só isso, é só devoção, novena, não sei o quê. A pessoa não tem essa intimidade, não tem essa coisa de estar com Deus, de senti-lo no íntimo do ser, escutá-lo, estar com Ele o tempo inteiro, lembrar dele várias vezes ao longo do dia. Faz isso, memória Dei, né? A memória de Deus. Você lembrar ao longo de um dia inteiro, quantas vezes você lembra que Deus habita o íntimo do seu ser. Essa lembrança, dizem os mestres espirituais, já é um tipo de oração. Muitas vezes mais válida do que a própria oração vocal. Mestres como Santa Teresa d'Ávila, como São João da Cruz. Mas a gente insiste em ficar na periferia da vida espiritual, na periferia da vida de oração. Deus nos chama para águas mais profundas e a gente quer ficar no raso. Por quê? Porque é difícil silenciar, porque é difícil não se distrair, porque é difícil criar dentro de nós esse lugar de silêncio. Às vezes você vai na capela para rezar, na capela do Santíssimo, está lá aquela pessoa rezando alto lá. A pessoa não sabe silenciar, nem no lugar que é de silêncio, porque como é um lugar comunitário, você tem que silenciar para não atrapalhar as outras pessoas. Uma vez eu fui numa capela rezar e tinha uma mulher lá rezando alto, e nossa, o que foi me incomodando? Eu, com a minha costumeira falta de mansidão, mas não que eu tenha sido bruto, mas com muita educação eu fui lá e falei com ela, falei com jeito, com carinho, pedi se ela podia, falou, eu não estou conseguindo me concentrar, a senhora está rezando alto, será que a senhora poderia rezar em silêncio? Você acredita que eu tive coragem de fazer isso? E a mulher olhou para mim com muita doçura, graças a Deus ela era mansa, e ela disse assim, sabe o que é, meu filho? É que se eu não falar, parece que eu não estou rezando. Pois é, nós somos assim. A gente acha que, né? Santo Agostinho dizia, olha, por mais baixo que fale, ele vai te escutar. Deus me é mais íntimo a mim do que eu mesmo, disse Santo Agostinho. Íntimos, né?
superlativo de intus, né? Dentro de. Quer dizer, Deus está mais dentro de mim do que eu mesmo. Ou seja, Deus está dentro e eu fora. Santo Agostinho chegou a falar isso nas Confissões, né? Eis que estavas dentro e eu fora. Tarde te amei, ó beleza infinita, tão antiga e tão nova. Eis que estava dentro e eu fora. Eis que estavas comigo e não eu contigo. Não é isso a oração? Deus está dentro e você fora. Você vive aqui, né? No superficial das emoções. A gente está tão acostumado a buscar emoção na oração que acaba que quem quer uma oração mais profunda está tão viciado em sentimento, em consolação, em rezar e sentir isso, sentir aquilo, chorar, que a pessoa ela acaba se fechando a essa oração que não é tão cheia de paixão. Ela é profunda. Ela não é cheia de paixão, mas ela é profunda, silenciosa, serena. É um contato amoroso com Deus, é um descanso em Deus, é uma experiência que só quem já viveu saberia descrever. O que se vive, o que se experimenta. A paz que se experimenta, o abandono que se experimenta, o repouso da verdade, é um repouso na verdade. Deus está ali, você está com Ele. Não precisa de prova, não precisa de sentimento, nada, é você e Ele. Você nele, Ele em você com Ele, Ele com você. Mas essa realidade de Deus dentro e você fora, isso é triste, gente. Isso é um grande desafio para a gente, é um desafio para mim que estou falando, para você. Toda pessoa que cresce na oração, ela cresce nesse sentido. De aprender a ficar cada vez mais dentro, não viver na periferia da sua existência. Essa parte das nossas emoções, dos nossos sentidos, das nossas paixões, isso é a parte mais periférica da nossa existência. A parte mais profunda, mais espiritual, ela é outro nível. É dentro. É ali onde se escuta Deus de verdade. Aprender a entrar dentro de si para estar com Deus. Eu vou me dar por satisfeito se você sair daqui desse encontro com fome disso. Mesmo que você não saiba fazer ainda. Mas se você voltar para casa com sede. Existe uma sede em nós que nunca será saciada, só no céu. É uma sede que não quer ser saciada. Como dizia Santa Teresa ou Santa Teresinha, né? Eu não sei bem quem disse, né? A Kelly Patrícia até fez música disso, né? Ó Jesus, se tão delicioso é desejar amar-te, que não será então possuir e gozar o amor. Quer dizer, quanto mais você cresce no desejo de estar com Deus, mais você deseja. E já é uma delícia desejar amar. Esses dias eu escutava uma música na Rádio América, voltando para casa no carro, e eu não sei quem canta, eu não conheço muitos, não sou tão assim de conhecer quem canta e tal, mas o sujeito, a letra da música, ele dizia assim: chorar por não amar já é amar. Achei bonito. Chorar por não amar já é amar, né? Assim, parafraseando, você viver esse desejo de estar com Deus, de entrar, de aprender a entrar no castelo interior da tua alma, de se aproximar cada vez mais desse lugar onde Deus está. Esse desejo já é oração. Já é oração. Santa Teresa d'Ávila, quando escreveu esse livro, chama Castelo Interior ou Moradas. Quem já ouviu falar desse livro? Vale a pena comprar e ler o livro, embora seja uma linguagem assim, diferente. Mas ela teve essa espécie de visão mística, né, da alma, como fosse um castelo com várias moradas, como se fosse um círculo com vários outros círculos dentro. E o círculo lá dentro, do meio, mais profundo, é a 7ª morada. Ela dizia, é onde Vossa Majestade habita. E aí a alma,
é como um castelo. E quanto mais dentro do castelo você entra, mais próximo, mais você se aproxima de Vossa Majestade, que fica no aposento central do castelo. Aí, quais são os habitantes desse castelo? A vontade, a inteligência, a memória, os sentidos, a imaginação, são todos habitantes do castelo. Então, todos esses habitantes do castelo, a sua inteligência, a sua vontade, a sua memória, os sentidos, eles precisam aprender a se recolher e entrar no profundo do ser para estar com Deus. Mas eles estão muito acostumados a estar aqui fora, com o barulho daqui de fora. Então, eles demoram a se acostumar a entrar. Ela diz, no começo é difícil, mas depois eles se acostumam. Depois eles se acostumam. Então a gente precisa aprender. Tem pessoas que odeiam o silêncio. Não conseguem ficar em silêncio. Não conseguem ficar em silêncio, elas precisam do barulho. A gente vive num mundo assim, onde as pessoas não sabem silenciar. Não existe oração profunda sem silêncio. Olha, presta atenção nessa palavra aqui. Só presta atenção, nem precisa pegar. Se você quer um texto da Bíblia para você ler muitas e muitas vezes na sua vida, para rezar com esse texto, é inesgotável e nunca se acaba o quanto você pode se servir dele para fazer oração, é o capítulo 8 da Carta aos Romanos. É uma coisa assim, maravilhosa. Tem uma parte que São Paulo diz assim, outrossim, versículo 26, olha só, ele diz assim, outrossim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. E aquele que perscruta os corações sabe o que deseja o Espírito. Quer dizer, aquele que entra dentro de si, aquele que procura escutar a Deus que fala dentro de si, sabe o que deseja o Espírito. Ele diz que Deus vem, que o Espírito Santo, ele diz que não nos deu um espírito de medo, mas ele diz que nós recebemos o Espírito que está dentro de nós, em outros versículos acima. Eu não vou ler não, mas ele diz assim, que nós recebemos um Espírito que não é o espírito de medo, mas o Espírito que dentro de nós clama, Abá, ó Pai. Quando você entra dentro de si e você se encontra com essa verdade profunda do seu ser, de que você é filho de Deus. O próprio Espírito Santo dá testemunho a você de que você é filho de Deus. Você se sente filho, não é uma coisa racional mais. Não é uma coisa só, o que você entende com a cabeça. Você experimenta isso. Você encontra dentro de você um Espírito que de dentro de você te leva a olhar para Deus e a dizer, Paizinho, Paizinho, Abá, Pai, quer dizer, Paizinho. E ele diz aqui nesse versículo 16, pois não sabemos como pedir, nem orar como convém, por isso o próprio Espírito vem em socorro da nossa fraqueza com gemidos inefáveis. O que são esses gemidos? Só quem aprende a entrar dentro de si encontra esses gemidos do Espírito Santo dentro de nós. É o próprio coração de Cristo dentro de nós. Quando a gente diz glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, a Santíssima Trindade é assim, o Pai gera o Filho, ama o Filho, se entrega ao Filho, se entrega totalmente ao Filho. O Filho ama o Pai de volta, se entrega totalmente ao Pai. E o amor do Pai pelo Filho, do Filho pelo Pai, é uma pessoa que se chama Espírito Santo. Quando você aprende a acessar esse Espírito Santo que está dentro de você,
você recebe o coração do Filho. E o coração do Filho se sente amado pelo Pai e ama o Pai. Quando você se aproxima de Deus nessa oração profunda, você passa a orar no Espírito Santo. Não no sentido de orar em línguas aqui que eu estou dizendo, mas nesse sentido de que você se reveste do coração de Cristo e ora com o coração de Cristo. Aquele coração que se sente amado pelo Pai e que ama o Pai. Por isso São Paulo diz, por isso o Espírito ora em nós com gemidos inefáveis. São os gemidos do Filho. Esses gemidos é a alma que suspira por Deus. Suspira pelo céu. Como a gente pode suspirar por uma coisa que a gente não conhece, dizia Santo Agostinho, num texto belíssimo, chama Carta à Proba e a Juliana. Ele diz, como que a gente pode suspirar, desejar uma coisa que a gente não conhece? A gente deseja o céu, estar plenamente em Deus. Você só consegue desejar o que você conhece. E aí Santo Agostinho explica que são os desejos do Espírito dentro de nós. São os desejos do Filho dentro de nós. Sabe o que é isso? É aquilo que São Paulo disse, eu vivo, mas já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. É essa oração que Deus quer para você. É esse o caminho que Deus quer que você faça. Deus não quer que a sua vida de oração, o que Deus tem para você é muito mais do que talvez seja o que você está vivendo até hoje. De uma vida de oração reduzida a devoções, a clamores. Faz parte e é muito bom, não que isso tenha que acabar. Mas o que Deus tem para você é muito mais do que isso. Mas você tem que ter sede disso. Quem não deseja isso ardentemente nunca chegará a isso. João capítulo 7, né? Lá no meio da festa das tendas, Jesus em alta voz disse, quem tiver sede, venha a mim e beba. E do seu interior manarão rios de água viva. Você tem que ter sede. Sede de Deus, sede de estar com Ele, sede de conhecê-lo, sede de se tornar uma coisa só com Ele. A oração leva a gente a isso, a você se tornar uma coisa só com Jesus. Você já viu o ferro quando é levado ao fogo? O que acontece com o ferro? Você já viu? O que acontece com o ferro? Ele vai mudando de cor. Ele vai ficando incandescente. Vai ficando da cor do fogo. Mas está lá, você ainda vê o ferro. Ele está incandescente. Da cor do fogo. E vai se misturando com o fogo. Daqui a pouco, ele